a conjunção normalmente é o conectivo e. 95% das questões vão colocar o e para representar uma conjunção, mas não é a única possibilidade, porque existem conectivos que são equivalentes ao e que vão continuar representando uma conjunção. Por exemplo, o mais, o nem, o ponto e vírgula e o apesar de, tá? Esses casos que eu estou colocando aqui para você, eu já vi em questões anteriores de concursos públicos, tá? Normalmente nas aulas a gente fala sobre o e, a gente fala sobre o mais e também fala sobre o nem. Mas é importante você saber que o ponto e vírgula já foi utilizado para a caracterização de uma conjunção e o apesar de também foi utilizado e ele caracterizava uma conjunção. A conjunção, assim como qualquer outro conectivo, ela pode ser representada simbolicamente. O símbolo para representar uma conjunção é o acento circunflexo. Beleza? Para que você entenda, né, a aplicação de cada um desses conectivos para o reconhecimento de uma conjunção, eu vou construir aqui alguns exemplos. Tudo bem? Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Exemplo 1. Igor é professor e trabalha com concursos. Beleza. Estamos aqui diante de uma conjunção, até porque quem está conectando as proposições é o conectivo e, tá? O que a gente pode fazer? Nesse exemplo aqui, facilmente conseguimos substituir esse e que está aqui, ó, pelo ponto e vírgula, tá? Igor é professor, ponto e vírgula, trabalha com concursos. Mas existe um exemplo que foi cobrado em provas, que eu vou trazer para você, como a banca utilizou o ponto e vírgula para representar uma conjunção. Vou colocar aqui, ó, como exemplo 2. Foi mais ou menos assim, ó. O IPTU será pago à vista, ponto e vírgula. O IPVA será parcelado. Pronto. Tá aí, ó. Temos o ponto e vírgula representando uma conjunção, porque agora eu posso reescrever a sentença sem alterar o seu sentido original, dizendo que o IPTU será pago à vista e o IPVA será parcelado. Tudo bem? Vou colocar aqui mais um exemplo para a gente observar. A aplicação de uma conjunção, tá? Nesse caso, eu vou usar o mais e poderia substituir o mais nesse mesmo exemplo pelo apesar de, tá? Você me acha lindo, mas não gosta de mim. Beleza? O que está acontecendo aqui, gente? Eu tenho o mais representando uma conjunção. Por que ele está representando uma conjunção? Porque eu poderia substituir o mais pelo e sem alterar o seu sentido original. Você me acha lindo e não gosta de mim.
Só que esse mais foi utilizado estrategicamente nesse exemplo 3, porque ele dá uma ideia de adversidade, né? Porque normalmente, quando uma pessoa acha a outra bonita, há uma possibilidade, não que necessariamente isso vá acontecer, tá? Dela se encantar, dela de repente gostar da pessoa. Não que beleza seja tudo, tá? Não me interprete mal. Então esse mais aqui seria apropriado para substituir o conectivo e, ou até mesmo o apesar de, né? Você me acha lindo, apesar de não gostar de mim. Beleza? Além disso, a gente tem o nem. E esse nem, a gente tem que entender como é que funciona o processo dele, porque ele não é apenas uma conjunção, tá? O nem, além de ser uma conjunção, ele é acompanhado da palavra não. Exemplo. Não fui ao curso, nem fui à praia. O que está acontecendo aqui? Eu tenho um nem substituindo o conectivo e, só que esse nem, quando ele conecta proposições, ele representa o e seguido do não. Até porque quando eu digo não fui ao curso nem fui à praia, é o mesmo que dizer não fui ao curso e não fui à praia. Tudo bem? Mas é o e, né? E se é o e, também é uma maneira de representar a conjunção. Tranquilo? Eu quis aqui mostrar para você a aplicação de todas as possibilidades da conjunção, até porque durante as aulas, normalmente, eu não consigo ter tempo, que é bem diferente de um trabalho, né, online, à distância, que eu consigo falar um pouquinho sobre cada um deles. Beleza? Então, a conjunção já foi colocado, agora nós vamos trabalhar um pouquinho com a disjunção. Bem, a disjunção já é outro conectivo, né? É o conectivo ou, e a sua representação simbólica é um Vzinho. Beleza? Para construir o exemplo aqui da disjunção, eu vou colocar uma tela branca. Lembrando que nós estamos agora no exemplo 5, tá? E ao construir esse exemplo 5, eu posso dizer isso aqui, ó. Igor é formado em administração ou matemática. Gente, é muito importante que vocês saibam o que significa, né, uma disjunção, que no caso é o conectivo ou, disjunção que antes era chamada de disjunção inclusiva, até pelo fato da possibilidade da inclusão. O que significa isso, né? Significa que quando eu digo que Igor é formado em administração ou matemática, nada impede que o Igor seja formado nas duas áreas, que é o que acontece comigo, né? Ao mesmo tempo que eu tenho bacharelado em administração, eu também tenho licenciatura em matemática. Logo, a partir do momento em que você compreende qual é a ideia do conectivo ou, ele pode mostrar para a gente que realmente ele é um conectivo que inclui, que dá essa possibilidade de incluir possibilidades diferentemente do que acontece com a disjunção exclusiva, que nos dá a ideia de exclusão, que é o que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Beleza? Então, nós já vimos aí a aplicação do conectivo ou, que é uma disjunção. Agora, vamos falar sobre a condicional, né, que é um conectivo muito famoso, muito cobrado em provas
e que você precisa ter alguns direcionamentos importantes. A condicional, o seu símbolo é a seta para a direita, é o símbolo que representa esse conectivo lógico. Tradicionalmente, ele é representado pelo conectivo se, então, mas existem conectivos que são equivalentes a ele, tá? Que é o caso do logo, do quando, do caso, do sempre que, do pois, do porquê e até mesmo do quem. Eu vou mostrar para você a aplicação da condicional, tá? A partir de um exemplo, então observe comigo, eu tenho certeza que vai valer a pena exemplificar. Então vamos lá. Exemplo 6. Vou colocar assim, ó. Se faz sol, então vou à praia. Antes da gente começar a fazer a nossa análise sobre os conectivos que são equivalentes ao sim, então, primeiramente, vou fazer aqui alguns comentários que serão agregadores, tá? Exemplo. Tudo aquilo que vem antes do então, que nesse caso é a proposição faz sol, é chamado de antecedente. E não apenas de antecedente. Ele também pode ser chamado de condição suficiente. Beleza? Já o meu consequente é aquele que vem após o então. O que vem após o então é o nosso consequente, também chamado de condição necessária. Aonde eu quero chegar? Vamos lá, gente. Quando eu faço essa abordagem, eu posso dizer que fazer sol é condição suficiente para ir à praia. Tudo bem? E também posso dizer que ir à praia é condição necessária quando faz sol. Por que eu estou fazendo essa abordagem? Essa abordagem ela era muito comum há muitos anos. Coloca aí, sei lá, cerca de uns 7 anos atrás, 8 anos atrás, era muito cobrado isso em provas. Falar sobre condição suficiente, sobre condição necessária, sobre composição de uma condicional. E com o passar do tempo, isso foi esquecido pelas bancas. Só que eu vi recentemente uma abordagem como essa, numa questão de um concurso que acabou de ser realizado, e eu achei interessante compartilhar isso novamente com vocês, porque pode ser que essas análises, né, do sim então, até então esquecidas, podem voltar com força e ser cobrada na sua prova, tá? Toda condicional, ela é formada por antecedente, que é a condição suficiente, e pelo consequente, que é a chamada condição necessária. Agora nós vamos buscar reescrever o exemplo 6, que é o sim então, né, que é a condicional, através de conectivos equivalentes ao sim então. Então vamos fazer aqui, ó, um exemplo 7, né? Dizendo a mesma coisa do exemplo 6. Posso dizer, faz sol, logo vou à praia.
Nesse caso, é o logo substituindo corretamente o sim, então. Posso dizer também que quando faz sol, vou à praia. Então agora eu tenho ali, ó, o quando substituindo corretamente o sim, então. Também posso dizer caso faça sol, vou à praia. Beleza? Ou melhor, irei, né? Caso faça sol, irei à praia. Ou seja, o caso também representa corretamente o sim, então. Então, por enquanto, a gente já usou o logo, o quando, o caso. Agora nós vamos usar o pois e o porquê, mas quando nós fazemos o uso do pois e do porquê, precisamos ter muito cuidado, porque obrigatoriamente, ao usar o pois e o porquê, precisaremos mudar um pouquinho a disposição da nossa condicional. O que era consequente vai virar antecedente, entre aspas, tá? E o que era antecedente vai virar consequente também, entre aspas. Eu vou explicar isso para você agora. Vamos lá. Ao criar o exemplo 10, eu digo que vou à praia. Pois faz sol, ou até mesmo vou à praia porque faz sol. Entenda o seguinte, toda vez que a gente faz o uso do pois ou do porquê, como são conectivos que buscam justificar alguma coisa, né, explicar alguma coisa, torna-se necessário a gente reescrever a nossa condicional de uma outra maneira para continuar fazendo sentido em relação à sentença originalmente construída. Afinal, se eu digo que se faz sol, então vou à praia, eu não posso dizer que faz sol, pois vou à praia. O correto é dizer vou à praia, pois faz sol. Eu estou explicando o porquê que eu vou à praia. Vou à praia porque faz sol. Então há essa necessidade de inversão. Mas essa inversão não significa dizer que eu estou dizendo, tá? Que tanto faz numa condicional eu alterar a ordem das proposições. Mas aqui é algo obrigatório até para fazer com que essas sentenças representem corretamente a primeira estrutura de condicional que eu apresentei para você. Beleza? Mas é aquilo, né? Qual é o combinado que eu sempre faço com os meus alunos, com as minhas alunas? Se você, numa questão de prova, observar o uso do pois, você vai novamente inverter as proposições, reescrevendo como sim, então. Isso vai te ajudar a resolver questões de análise de condicional ou até mesmo questões de negações lógicas ou equivalências lógicas, tá? Então, esse é o meu combinado com os meus alunos e minhas alunas. Viu o pois? Viu o porquê? Reescreva como sim, então. Então, você vai novamente alterar a ordem para você, a partir daí, trabalhar os aspectos de análise da condicional ou de uso daquela condicional a partir de negações lógicas ou de equivalências lógicas. Para poder fechar essa parte aqui inicial, eu vou colocar a bicondicional, que é um outro importante conectivo lógico,
Nesse caso, estamos falando do conectivo C e somente C. E ao falar sobre o C e somente C, representação da bicondicional é uma dupla seta, tá? E aqui eu vou criar um exemplo, que é um exemplo um pouco mais curto. Que seria estudo C e somente C, passo, tá? Aqui a gente tem a abordagem de uma bicondicional, ou seja, de uma dupla condição. Uma coisa acontece só se a outra acontecer e vice-versa, ou não acontece só se a outra não acontecer e vice-versa. Essa é a ideia desse conectivo lógico. E para poder fechar, a disjunção exclusiva, né? A disjunção exclusiva, que significa o conectivo ou. Se é o conectivo ou, a representação simbólica é um V sublinhado, como eu falei para você, a disjunção exclusiva que nos traz essa possibilidade da exclusão. Eu vou utilizar um exemplo aqui similar ao nosso exemplo 5, só que ao invés de usar o ou, eu vou passar a usar o ou e você vai perceber como as coisas mudam. Vamos lá. Exemplo 13. Aqui no nosso exemplo 13, eu tenho o Igor é formado em administração ou matemática. Tá lá. Qual é a grande diferença que a gente consegue agora identificar? Quando eu falo que ou ele é formado em administração ou em matemática, não podemos mais pensar que ele possui as duas formações. Beleza? Eu até poderia reescrever essa sentença sem alterar o seu sentido original da seguinte maneira. Igor é formado em administração ou matemática, vírgula, mas não ambas. O que seria esse mas não ambas? Esse mas não ambas significa ou uma coisa ou outra, mas em hipótese alguma, as duas agora sendo atendidas. Na disjunção, que é o conectivo ou, que também é chamada de disjunção inclusiva, nada impede que as duas sejam atendidas. Mas na exclusiva, que dá a ideia de exclusão, ou é uma coisa ou é outra, logo não poderia, nesse caso, ter essas duas formações.